Olá! Hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazerem a modelagem de uma nécessaire, a nécessaire box. Então, como é? Isso aqui é um tecido de forro, né? Para tecido de forro, vocês podem usar tricoline, qualquer tecido que vocês tiverem disponível. Eu vou dobrar ao meio, né? Vou alfinetar e vou fazer as medidas. Como são essas medidas? Ó, aqui no total, opa, deixa eu virar aqui. No total, ele tem 34 centímetros, tá? Daqui até aqui. Aí, eu vou riscar 34 centímetros. Aqui, ele tem 28 centímetros. Então, vou pegar assim, peraí, deixa eu pôr certo. Vou colocar daqui 27 centímetros, desculpe. Daqui pra cá, 27, e vou fazer um retângulo, né? Então, aqui, 34, aqui, 27. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma caixinha de leite. O que que é uma caixinha de leite? É aquilo que vai dar profundidade à nécessaire, né? Profundidade é que vai deixar ela mais espaçosa, não vai ficar chapada. Ela vai ter uma profundidade, né? Então, ela acaba se tornando até mais volumosa para caber mais coisas. Então, eu vou fazer uma caixinha de leite de 3 centímetros. Eu vou colocar 3 centímetros aqui e 3 centímetros aqui. Em todos os cantos, tá? Ele tá preso aqui, já fiz a medição e vou cortar. Sempre deixar preso com alfinete para os dois ficarem do mesmo tamanho, tá? Para não ter problema de cortar um diferente do outro, ou um maior, um menor, ou cortar torto, né? Então, o ideal é que a gente coloque alfinete. Tô fazendo o corte bem rente a marcação que eu fiz de giz. Vou cortar aqui os quadradinhos. Tomar cuidado para não cortar além do tamanho, né? Cortar bem rente. Mais uma aqui. E mais uma aqui. Falta cortar esse pedacinho aqui. Prontinho. Fiz esse corte, né? Com esses cantinhos 2 vezes. Coloquei o tecido avesso com avesso, fiz as medições e cortei. E vou fazer a mesma coisa, isso aqui é meu tecido de forro. Eu vou fazer a mesma coisa
no meu tecido principal. Vou fazer as medidas de um retângulo, vou fazer a caixinha de leite na mesma medida, tá? E olha, coloquei avesso com avesso, fiz os cortes. Aqui, os 2 cortes estão prontos. O que mais que eu vou precisar? Eu vou precisar de um zíper de 28 centímetros, que vou estar utilizando aqui, né? Vou precisar também de 2 alças. Aqui eu tô usando uma alça pronta, né? 2 alças de 67 centímetros. Essas alças eu vou estar colocando aqui, ó. Vou fazer a medição e vou colocar aqui, faço a curva e costuro aqui, tá? E vou precisar também 2 medidas do mesmo material da alça para fazer o transverso de 35 centímetros. Eu vou colocar aqui, ó. Então, vai ficar assim, tá? Conforme eu for fazendo, eu vou mostrando para vocês. Antes de começar, esse zíper é um zíper de metro. Eu coloquei o cursor, né? E fiz a medida aonde eu vou estar posicionando a alça. A medida aqui que eu utilizei do corte para baixo, 3 centímetros, tá? 3 centímetros de um lado, 3 do outro. Aqui é a mesma coisa. Depois do corte, 3 de um lado, 3 do outro. É a medida que eu vou estar posicionando esta alça é um transversal, né, que eu falo, tá? Abaixo da marcação que eu fiz. Vai ficar assim. Então, primeiro de tudo, eu vou fazer isso daqui. Eu vou passar uma costura aqui e outra aqui. E eu vou colocar a alça abaixo da marcação. Não é aqui, tá? É aqui embaixo. E vou deixar um pouquinho só pra fora. Fiz isso aqui e vou prender. No meu caso, eu vou estar prendendo com esses grampos aqui, porque eu tô usando material que não pode colocar agulha, tá? Aí, vou posicionar, né? E vou olhar do outro lado, abaixo do que eu marquei, e vou colocar outra alça. Já posicionei, agora eu vou passar uma costura aqui e outra aqui. Pronto, já costurei os dois, esse lado e esse lado. Vou deixar reservado aqui. Para estar posicionando a outra alça que eu vou colocar aqui, eu vou achar o meio. Achei o meio, faço uma marcação com a mão mesmo ou com giz. Marquei.
Eu vou colocar 4 centímetros pra cá, 4 centímetros pra cá. E vou só fazer uma pequena marcação pra poder tá me orientando. Aqui vai a costura, eu vou colocar 6. Então, aqui 6, partindo do meio. Aqui 6, partindo do meio. Certo? Fiz uma marcaçãozinha. E vou fazendo o outro também. Acho o meio. Marco. Marco em cima, marco embaixo. E vou marcar a partir do centro, 6 pra cá, 6 pra cá. Ou 5, ou 6, vocês que veem o tamanho que vocês acham que vai ficar melhor pra vocês, a distância de uma alça pra outra, tá? Faço um pontinho aqui. Viro aqui, acho o meio. E faço um pontinho aqui. Pronto, marquei os dois. Aqui. E aqui. O que eu vou estar fazendo aqui? Vou pegar a minha alça de 35 centímetros e vou posicionar ela da marcação pra dentro, tá? Não é aqui pra fora. Ó, aqui seria pra fora, não. Eu vou colocar da marcação para dentro. Tá vendo? A marcação está aqui, eu coloquei pra dentro. Aqui eu já posso colocar um alfinete, porque eu não vou estar furando o material de baixo. Faço a curva e vou fazer do outro lado. Muita atenção nessa curva aqui, pra não fazer assim, ó, senão fica torto, tá? Então, marquei, faço a curva e venho aqui. Eu fiz a marcação aqui, vou colocar pra dentro e vou medir de acordo com o tamanho aqui embaixo, ó. Tem que ficar reto aqui. Ficou reto. Aqui está reto, aqui tá na marcação, então eu vou prender. E aqui embaixo, no meu caso, eu vou estar colocando uma presilha. Se vocês estiverem fazendo de tecido, pode colocar alfinete mesmo. Eu tô pondo presilha porque eu não tô fazendo de tecido, tá? Vai ficar assim, ó. Vou fazer o outro lado. Então, vamos lá, vou fazer o outro lado. Deixo reto aqui embaixo, né? E vou procurar na marcação. Da marcação para dentro, eu vou estar posicionando a alça. Tá vendo, ó? A marcação tá aqui. E eu vou estar posicionando a alça de um jeito que ela fique reto aqui embaixo. E vou prender. Procurar deixar retinho aqui, tá? Depois, se quiser pegar uma régua pra medir, pra ver se tá reto, faço a curvinha novamente. Minha marcação está aqui, eu vou colocar pra dentro da marcação. Marcação aqui, tô pondo pra cá. Olho se tá reto aqui, né? E vou prender. Prendo aí e prendo embaixo.
Vou passar uma costura aqui, subo até aqui, passo uma aqui do retrocesso, tá? Pra segurar bem e desço. Não vou costurar até lá em cima, não. Essa parte aqui vai ficar solta. Então, de novo. Costuro daqui, subo, aqui do retrocesso e desço. Eu tô fazendo a costura bem pertinho, tá? Do pé. 2,4. Tira o alfinetinho. Aqui, como é área de tecido, e é onde eu vou colocar peso aqui, né? Então, eu vou passar um retrocesso aqui, ó. Aqui e aqui também. Giro. Vejo se tá tudo retinho. E aqui também, vou passar retrocesso. Abaixo, giro. Eu vou terminar de costurar e já volto. Uma coisa que eu esqueci de falar, fez a medida aqui, né? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a outra parte e vou verificar se elas estão iguais aqui embaixo, ó. Pra na hora que eu costurar, não dar diferença. Então, aqui tá igual, aqui tá igual, tá bom? Não pode ficar pra lá, outra pra cá, porque aí quando abrir, elas vão ficar iguaizinhas, ok? Prontinho, já costurei os dois lados, este e este. A minha bolsa tá quase pronta, tá? Vai ficar desse jeito. Minha bolsa não, minha necessaire, né? Isso aqui é uma necessaire box com alça. Fiz essa parte, agora eu vou estar costurando o zíper, né? Vou pegar um lado deste, vou pegar a mesma medida aqui, né? Colocar direito com direito, aqui. Acho o meio do zíper, coloco costura com costura, acho o meio e vou marcar. Aqui tá a metade. Aqui também. Certinho? Aqui também. Vou achar a metade. Metade está aqui onde eu marquei com a mão. Peraí que tá ruim de enxergar. Mais fácil fazer assim. Agora sim. Marco o meio. Outro lado também, vou marcar o meio. Confiro, né, pra ver se tá certinho. Conferir, tá meio aqui, e agora eu vou achar o meio aqui também. Então, eu vou achar o meio no forro e no principal.
Marco com giz. Meio. Marco com giz. Tá? Então, eu vou fazer essa marcação aonde tá a alça. Todos eles eu marquei metade. Nos dois principais e nos dois de forro. Agora, eu vou pegar o principal, que eu achei meio. Vou pegar o zíper do lado que está o cursor, vou virar para baixo. Então, eu vou colocar direito do tecido principal com direito do zíper. Direito do zíper é onde tem o cursor. E vou prender aqui rente. Pronto, coloquei minhas presilhas e vou passar uma costura aqui, ó. Bem na beirada, uma costura de segurança. Pra prender o zíper no tecido principal. Tem pessoas que têm facilidade de colocar direto. Eu prefiro colocar assim, mas aí, se você tem facilidade, não acha necessário, tudo bem. Eu posicionei minha agulha bem pra esquerda. E estou indo com o zíper rente aqui a costura. Ao corte. Cheguei perto da parte do cursor, eu abaixo a agulha, levanto e vou puxar meu cursor pra lá. Continuo a costurar. Costurei meu zíper. Está costurado na bolsa. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu tecido de forro, o lado direito do principal, com o lado direito, onde eu fiz a marcação, e vou posicionar aqui no meio, ó. Tá? Posiciono e coloco o clips. Então, fica direito do principal, direito do forro, frente com frente e o zíper aqui no meio. E vou passar outra costura aqui. Cuidado com o, cadê ele? Cursor, tá? Pra não bater a agulha e quebrar. Como eu vou começar por aqui, eu vou puxar ele. Importante colocar
o clipe, porque agora, olha, eu poderia ter perdido o local onde eu tenho que estar costurando, né? O tecido poderia ter corrido, mas como tá preso, não corro esse risco. Tô sentindo aqui, ó, o cursor, então eu vou abaixar a agulha, levantar o pedal e vou puxar o cursor para lá. Para que ele não pegue na minha agulha. Puxei, continuo a costurar. Costurei, vou virar, né? Acertar, puxo o forro para baixo, puxo essa parte para baixo, acerto aqui, ó, né? O forro esticadinho e vou passar uma costura aqui. Eu quero passar uma costura da cor da alça. Não sei se vai ficar bom. Vamos ver. Se não ficar bom, eu começo e paro e troco, troco de cor. Puxo o zíper para me atrapalhar. A linha acabou no meio do vídeo, então foi até bom. Por quê? Como eu vou passar uma costura para rebater, não vai ficar bonito rebater com uma linha bege aqui, né? Quando você abrir a bolsa, tá aquela linha bege olhando pra sua cara. Aí, eu vou rebater e colocar a linha preta embaixo, que é a cor do forro. E a bege em cima, que é a cor da alça. Agora sim, eu vou costurar e vai ficar um acabamento bonito. Ainda bem que a linha acabou. É, até que fica bonitinho, bege. Né? Vai combinar com a alça. Então, vai ficar assim, ó. Esse acabamento desse lado e do outro lado não vai dar pra ver a linha branca, né? Pra que eu faço isso? Pra quando eu abrir a bolsa e for fechar com o zíper, não fique enroscando o tecido no zíper, porque aí o zíper estraga mais rápido, né? É um cuidado que a gente tem que ter. Aí, vamos fazer o outro lado. Tá aqui. Eu vou pegar o lado direito, ó, direito com direito, meio com meio. Direitinho, meio com meio, pra costura ficar simétrica. Vou prender. Eu uso esses prendedorzinhos de cabelo. Eu acho muito bom, mas é tão difícil achar. Eu tinha bastante e com o tempo foi perdendo e eu não acho mais pra comprar. Pronto. Agora eu vou passar uma costura aqui. Tá chegando perto do cursor aqui. Abaixo a agulha, ergo e vou puxar o cursor lá pra trás. E continuo a costura. Agora é um pouquinho diferente. Tá aqui o meu lado direito, né? Como eu vou costurar a outra parte? Eu vou pegar o forro e vou colocar direito do forro com direito do forro. E vou passar a costura aqui. Primeiro, posicionar, né? Para que não saia nada fora do lugar. Posiciono.
Agora sim, vou passar uma costura aqui, né? De fora a fora. Vou virar. Por que que eu vou virar? Porque minha linha preta tá aqui embaixo. Então, vai costurar o preto, né? Preto com preto. Se você estiver fazendo uma cor que não tem problema, que, que fique aparecendo, não precisa virar, tá? Devagar para não quebrar. E vamos lá. Agora eu posso tirar, né? Já tá tudo preso. Vamos. Agora nós vamos abrir esse lado. Eu já costurei, agora eu vou costurar o outro lado, né? Deixar o zíper para vocês verem melhor. Tá vendo, ó? Esse eu já fiz, agora eu vou fazer esse. Vou acertar o forro, puxar pra ficar retinho. Vocês desculpem, aí eu achei que estava gravando e não gravou. Eu repeti o mesmo passo que eu fiz anteriormente na outra parte. Costurei para dar acabamento. E depois eu abri e prendi frente do tecido principal com tecido principal, frente de forro com tecido de forro. Foi a parte que eu não consegui gravar. Eu costurei aqui, aqui um pedaço, aqui eu pulei, aqui eu costurei e aqui eu costurei inteiro. As laterais costuro tudo, aqui só uma parte e vou repetir a mesma coisa aqui, ó. Prendi ele todo, né? E vou costurar essa parte. Aqui, no caso, eu já vou fechar inteirinho. Não preciso deixar aberto, porque essa parte aberta é onde eu vou virar, né? Então, aqui eu vou costurar ele inteirinho. Aqui, aqui e aqui. Vamos lá. Presta atenção pra estar bem retinho, tá? Essa parte que tá com essa alça e essa marcação, dá um retrocesso, tá? Porque aí a hora que virar, vai forçar. Aí não rasga essa parte mais mole, tá? Então, ó, deu um retrocesso, agora você continuar. Aqui a parte de baixo, eu vou fechar todinha. Isso é só porque eu coloquei a alça. Se não colocar essa alça, não tem necessidade. Se for fazer só a bolsa box sem alça, não precisa fazer isso. Vou cortar o excesso, né? Sempre sobra alguma coisinha da alça. Cortar essa linha, essa.
Agora, o que eu vou fazer? Costurei, né? Deixei essas partes abertas, não foi? Eu vou costurar essas partes agora. Ponho o dedo, abro. Tá vendo, ó? Abri. Tombo uma para um lado, outra para o outro. Tá? Eu vou repetir. Tá aqui, eu abri, deixei retinha, costura com costura aqui. Vou tombar uma costura para um lado, outra para o outro. E vou passar uma costura aqui. Essa parte é meio chatinha, mas dá pra fazer sossegado. Pronto. Fiz isso, eu vou cortar só uma pontinha aqui, ó, bem pequenininha, tá vendo? Não é muito, não. É só pra facilitar na hora de virar, tá? Cuidado pra não cortar muito. Pronto, costurei aqui, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa no forro. Abro o forro. Abro o forro, encaixo costura com costura, tombo uma para um lado, outra para o outro, ó, uma tá aqui, eu jogo para cá, a outra tá aqui, eu jogo para cá. Encaixo certinho e vou costurar. Vamos lá. Abro, encaixo o cantinho aqui, ó. Encaixo o outro cantinho e vou procurar o meio da costura e vou encaixar no meio do meu zíper. Tá vendo? Tem que ficar retinho, ó. Meio da costura com o meio do zíper, ficando retinho. Agora, eu vou puxar o forro, uma parte pra cá, outra parte pra cá, e vou fazer a mesma coisa. Encaixar aqui, vou prender. Prendi. Acertei aqui, puxei o forro, abri o forro, né? Puxei e vou prender também. E vou passar uma costura aqui. Vou fazer o outro lado. O forro tá assim, né? Eu vou abrir encaixando as laterais com lateral. Aqui também. Lateral com lateral. Encaixei. O meio do meu zíper vai ser o meu guia para encaixar no meio da costura. Correto? Abro com a mão o forro. A costura do forro tá aqui, vou colocar no zíper. Abro aqui, arrumo direitinho o tecido, né, pra não costurar errado. Abri. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou prender os dois. Pronto, ó. Eu vou prender os dois e passar uma costura. Essa parte é mais complicadinha, então vou fazer bem devagar, tá? Vamos lá. Vou costurar esse lado, amasso aqui, ó. Amasso pra facilitar a minha costura.
E aqui eu vou dar uma costura reforçada, tá? Costurei. Corta um pouquinho do excesso, né? Tá preso. Agora eu vou fazer o outro lado. Acerto aqui, ó, tá torto. E vamos lá. Amassa. Segura bem. Na parte da costura, eu dou uma reforçada, porque é onde vai estar o zíper, né? Para o zíper não estragar. Prendi. Vou acertar, né? O que sobrou de tecido. E o que sobrou de zíper. Vou pegar um isqueiro e vou passar aqui no zíper, pra ele não desfiar, tá? Do outro lado também. Cadê? Vou passar aqui, ó, onde tá o zíper, pra ele não desfiar. Pronto, essa maçaroca. Né? Tá tudo assim, ó. Ninguém tá entendendo nada. Eu vou enfiar a minha mão aqui dentro. Achar o zíper. Procura deixar o zíper um pouco aberto, para facilitar nessa hora. Vou vir com a mão aqui embaixo e vou, ó, empurrar. Aqui é um serviço de paciência, tá? Empurro e puxo. Empurro e puxo. Né? Acertar os cantos, ó. Vou empurrar. O outro lado. Vou acertar aqui também. Coloco a mão lá dentro. Deixa um espaço bom, tá? De abertura. E, ó, vamos arrumar a bolsa. Devagar, tá, gente? Pra não estragar o trabalho todo. Empurro com o dedo. Acerto os cantinhos, ó. Aqui também, empurro. Acerto o cantinho. Olha aqui, ó. Costura com costura. Ficou um acabamento perfeito, tá vendo? Aqui também, ó. Agora, vamos fazer aqui do lado. Empurro o cantinho. Empurro o cantinho.
Devagar, com paciência. Pronto. Nossa bolsa está prontinha. Vocês vão olhando assim para ver se tem algum lugar que descosturou ou algum lugar que não ficou bom, tá? E ela vai ficar assim, ó. Acabamento. Prontinha a nossa maletinha. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar o forro. Tá tudo certinho. Vou fechar o forro. Seguro aqui na beiradinha, ó, na costura. O outro lado também. E eu vou dar uma puxadinha assim, ó. E vou acertar a beirada. Conforme você puxa, ele mesmo já vai se adaptando para fechar, tá? Mas se não se adaptar, você dá uma pequena dobra aqui, uma pequena dobra aqui. Prende. E nós vamos passar uma costura aqui para fechar, tá? Coloco o forro pra dentro, acerto ele com a bolsa, né? Ó, tá vendo? A costura tá aqui, não vai ficar pegando no zíper, né? Que senão ele ficaria assim e ia acabar estragando o zíper. Então, como costurou, ele não vai ficar, tá preso lá. E essa bolsa cabe muita coisa. É uma necessaire bem prática de se carregar. Vamos ver quais as medidas que ela ficou. Ela ficou com 18 de altura por 23 e uma profundidade de 8, né? Então, ficou 8 aqui, 18 por 22, 22, 23. Aí, ó, quanta coisa cabe. Deixa eu fechar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. O que mais? Cabe creme. Cabe repelente. E não esquece que você fez a costura reforçada, então pode colocar um pezinho.
ficou meio muvucado, mas... coube tudo isso, tá? Se não quiser colocar esse monte de coisa, isso é pra saber mais que cabe bastante coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Cabe até uma marmitinha aqui, né? Se for levar pro serviço. E conforme vocês fizerem, enche a bolsa com papel, com tecido, tá? Enche ela e deixa de um dia para o outro de preferência, porque aí você vai dar memória para a sua bolsa, né? Ela vai estabilizar, vai ficar num formato bonito. Porque aqui você acabou de costurar, ela tá toda amassada e tal. Então, você enchendo ela aqui com papel ou com tecido, alguma coisa que dê um formato para ela, ela vai criar uma memória, né? E ela vai ficar numa estética mais bonita. Eu vou pegar outra para mostrar para vocês. Essa aqui, ó, eu fiz em jeans e fiz com a alça maior, né? Uma alça bem maior. E dentro eu coloquei um forro mais grosso, para carregar mais coisas. Já usei ela bastante, carreguei muito peso. E fica assim, ó. Deixa eu puxar a câmera mais pra trás. Assim. E assim. Espero que vocês tenham gostado. Indica para algum amigo que tiver interesse. E tenta fazer, não é difícil. Só ter calma, paciência, que todo mundo consegue. Não é uma coisa assim do outro mundo. Ai, não vou fazer porque eu não consigo. Não, todo mundo consegue. É só ter calma e paciência, tá? Se puder, indica, se inscreve, deixa um joinha, deixa um comentário se gostou.